Eu sou Rita Inês Petrikovski Peixe, atuo como professora de arte no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Itajaí. E o assunto de hoje é tintas alternativas. Nós vamos falar a respeito de uma tinta a partir do ovo, denominada tempera-ovo. Vamos lá? Vamos falar sobre a tempera-ovo. Desde o início da humanidade, o ser humano se expressa por meio de pinturas e com o uso de tintas. As primeiras tintas foram oferecidas pelo ambiente onde viviam e suas colorações seguiam os padrões da natureza. Os egípcios foram os primeiros pesquisadores da cor e sua produção de tintas não primava apenas pela variabilidade, mas também pela qualidade e fixação. Com o passar dos tempos, os artistas criaram maneiras de elaborar as suas próprias tintas, fazendo pesquisas e verdadeiras formulações para terem a melhor fixação e as cores mais interessantes. Atualmente, a indústria de tintas fornece a maior variedade possível de cores e formulações, destinadas aos mais diversos usos, inclusive artísticos. E as tintas naturais foram apenas a referência para o que temos atualmente, sendo que hoje a maioria desses materiais é obtida por processos químicos, geralmente derivados do petróleo. Então, vamos aprender como fazer a tempera-ovo? Os materiais necessários para desenvolvimento desta atividade, denominada tempera-ovo, são 3 ovos, e nós utilizaremos apenas a gema dos ovos, sendo que as claras serão depositadas nesse recipiente que providenciaremos aqui como material. Também pincéis ou trincha, e podemos utilizar como alternativa, caso não tenhamos pincéis ou trincha, essa espuma de uma esponjinha velha de cozinha. Utilizaremos ainda bandejinhas de isopor e pigmentos. Esses pigmentos podem ser corantes, tanto corantes utilizados para pigmentar roupas, como também esses adquiridos em material de construção. Vamos utilizar algumas gotinhas de cada um deles. Então, azul, amarelo e vermelho, que são os pigmentos primários. Utilizaremos ainda folhas de sulfite e lápis e caneta. Então, esses serão os materiais necessários para desenvolvimento da tempera-ovo como tinta alternativa. Uma recomendação importante é que quando separarmos a gema da clara, tenhamos cada gema em um espaço diferente. E essas gemas, para que possamos utilizá-las, necessitaremos tirar esta película que envolve, de modo a evitar o odor forte de ovos que ficaria na tinta caso não tirássemos. Então, é recomendável que se tire esta película e assim obteremos a nossa tinta de uma forma bem limpa. Podemos também peneirá-la, porém é possível fazer desta maneira. É imprescindível lembrar que mesmo tendo a cor da gema amarela, é necessário que coloquemos o pigmento amarelo. Porque se porventura formos pintar apenas com a gema, ela vai criar uma camada transparente quando secar e não vai ficar amarelo da forma como nós gostaríamos por meio do pigmento. Então, é imprescindível lembrar que os pigmentos devem ser adicionados a todas as gemas que forem
colocadas aqui. Bom, já pintamos o amarelo, não é? O pigmento amarelo. E agora vamos ver qual é o resultado dos demais pigmentos. O azul com ovo. E é curioso observar que esta tinta, ela vai ficar com um certo brilho. E não fica cheiro algum de ovo na superfície onde a gente for pintar. Então, aqui estão os pigmentos primários utilizados e a tinta, o resultado da tinta, né? O efeito da tinta sobre o papel. Aqui podemos ver sem pigmento, aqui com pigmento amarelo, azul e vermelho. Agora, vamos fazer algumas misturas desses pigmentos entre si, dessas tintas entre si, com diferentes pigmentos, para ver os resultados. Vamos lá? Bom, agora faremos as misturas. Então, vamos perceber que à medida que nós misturarmos essa tinta, obteremos diferentes tons, tonalidades, né, de cores. Por exemplo, misturamos o azul com o amarelo e obteremos o verde. Quanto mais amarelo, mais claro será o nosso verde. Quanto mais azul, mais escuro. Um verde mais escuro, não? Então, podemos ver aqui a mistura sendo feita. E este é o resultado de verde da mistura do azul com o amarelo. Agora, a mistura é de azul com o vermelho. Então, o azul com o vermelho, ele vai permitir que tenhamos uma tonalidade roxa. À medida que misturarmos mais azul, teremos uma tonalidade, um roxo mais escuro. E à medida que misturarmos mais vermelho, teremos uma tonalidade de roxo mais claro. Ok. Bom, agora chega a vez de misturar o amarelo com o vermelho. Para esta mistura, obteremos tons diferentes de laranja ou alaranjado. Então, à medida que misturarmos amarelo mais amarelo, obteremos um laranja mais claro, mais suave. E à medida que misturarmos mais vermelho, teremos um laranja, ou laranjado, mais intenso, mais escuro. Então, são esses os resultados das nossas misturas de pigmentos, né, e tintas a partir da têmpera ovo. Observem como ela é uma tinta brilhante e de fácil composição entre cores. É importante dizer que essas misturas, elas podem ser feitas entre si e cada vez que eu fizer misturas, eu obterei diferentes tonalidades, diferentes nuances e posso utilizá-las sobre a folha de sulfite, obtendo inúmeras tonalidades distintas. É importante dizer que esta tinta não tem toxicidade alguma, não tem cor e ela também pode ser utilizada, como dissemos, com as esponjas, né, as buchinhas. É melhor que se façam as misturas sempre na forminha de isopor e aí, a partir dessas misturas ali, podemos fazer as pinturas, tá? Então, vale utilizar qualquer material para um resultado interessante.